Olá, estudante! Sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui com a ajuda da nossa intérprete Mariana Tupinambá e hoje teremos uma aula voltada para o segundo ano do ensino médio. O tema da nossa aula é a Guerra Fria, né? E nós vamos estudar a Guerra Fria tendo como intenção compreender, né, como que é o desenvolvimento aí dessa guerra e como que a gente vai ter aí por eventos como a queda do Muro de Berlim, né, a desintegração aí do bloco comunista. Então vamos lá? Então, como a gente falou, né, sobre esse assunto aí da Guerra Fria, a gente tem alguns objetivos aqui, né, que é compreender como se deu a organização do mundo em uma nova ordem bipolar, analisar os motivos da derrocada do sistema comunista e analisar os aspectos simbólicos da queda do Muro de Berlim sobre as esquerdas no mundo, né? Então, o que acontece com o mundo, né, após a queda do Muro de Berlim, principalmente no que remete aí, né, à situação das esquerdas. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai conceituar, né, com quais conceitos nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, o primeiro conceito, que a gente já falou, é a Guerra Fria, né? O que esse termo quer dizer, né? A gente usa o termo Guerra Fria para tratar, né, do fato em que a gente tem um momento de tensão entre duas grandes potências, no caso, Estados Unidos, né, com a defesa do capitalismo, e União Soviética, com a defesa do comunismo. E essa guerra ela é chamada de fria porque não houve conflitos diretos entre essas duas potências, né? Então, certos do poder bélico que ambos tinham, né? Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, são dois países que se destacam, que têm uma superioridade bélica muito grande com relação aos demais países, mas que têm um enfrentamento muito grande por suas questões ideológicas, né? Só que esse conhecimento, né, vamos dizer assim, de todo o seu poder bélico, nessa consciência desse poder bélico, ele acaba impedindo o uso desse poder, justamente por saber que as consequências seriam drásticas demais. Então, o termo Guerra Fria é devido ao fato de as duas grandes potências não terem entrado em conflito direto, né? Mas é sempre importante a gente falar dos limites aí, né, desse conceito, porque embora Estados Unidos e União Soviética não tenham se enfrentado, eles entraram, investiram, ofereceram soldados, financiaram guerras em outros locais. Então, por exemplo, a gente tem aí a Guerra da Coreia, a gente tem a Guerra do Vietnã, a gente tem intervenção na situação da Palestina, no Afeganistão. Então, ou seja, embora os dois países não lutaram, né, não tiveram um conflito aberto, eles participaram em outros conflitos, fomentaram outros conflitos, nos quais estavam em jogo não só a situação local daqueles países, né, mas a situação que era o conflito ideológico, né, entre capitalismo e comunismo nesse período. Nosso segundo conceito aqui é comunismo, né? A gente já falou várias vezes essa palavrinha, ela vai aparecer muito na nossa aula, por isso que é importante a gente entender esse conceito, né? Então, é uma organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, né? É uma doutrina econômica e política, né, que preconiza aí a questão dessa organização em que há um acesso maior da coletividade a esses meios de produção. A gente pode dizer que é aquela defesa, né, de um regime mais igualitário, de direitos aí, né, para os trabalhadores. Então, a gente compreende um desejo de que esses trabalhadores consigam chegar ao poder, que as desigualdades sociais sejam diminuídas, que, por exemplo, haja uma redistribuição de terras, né, uma reforma agrária. Então, para a gente entender aí essas principais ideias, né, do comunismo aí, próximo aí é o capitalismo. O capitalismo, né, a gente trata muito mais sobre ele, que é o sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. Sistema social em que o capital está nas mãos de empresas privadas, né, e indivíduos, que são indivíduos que vendem sua força de trabalho, né, em troca de um salário. A gente consegue perceber ao conceituar, né, capitalismo e comunismo, que eles têm aí uma divergência, né, em sua defesa ideológica aí. No ponto em que o comunismo está defendendo uma coletivização dos meios de produção, a gente vê o capitalismo defendendo uma privatização, né? Ou seja, grupos pequenos tendo acesso, né? Então, é importante a gente perceber as ideias que cada um, né, das potências, cada uma das potências está sustentando ao longo da Guerra Fria, que ajuda a gente a entender também os fatos, os acontecimentos nesse período.
para a gente contextualizar, né, em qual período histórico a gente vai trabalhar, que a gente está tratando aqui. Então, a Guerra Fria, ela vai se iniciar no final da década de 40, que é quando a gente tem o final da Segunda Guerra Mundial, e vai durar até o ano de 1991. O pós-Segunda Guerra, ele traz para a gente aí, né, muitas informações que nos ajudam a compreender esse cenário internacional, né, porque a gente tem aí, pós-Segunda Guerra, grandes tensões, né, tensões que dão para a gente a ideia, né, que davam para a gente a ideia de que um outro conflito poderia acontecer, né, que uma terceira guerra mundial poderia acontecer. Principalmente relacionado ao fato de as duas potências que sobressaíram, né, após a Segunda Guerra Mundial serem antagônicas, né, elas terem aí uma defesa ideológica completamente diferente. Então, a atuação dessas potências ao final da Segunda Guerra Mundial, né, elas já sugerem para a gente a possibilidade de conflitos. A gente tem essas tensões acentuadas, né, quando os Estados Unidos lançam as bombas atômicas, né, no Japão, porque mais que uma medida para colocar fim à guerra, a gente compreende que as bombas atômicas, elas são uma demonstração de poder. É como que os Estados Unidos falam para a União Soviética: olha o poder que eu tenho, né? Olha o que eu posso fazer. Olha porque o capitalismo tem que ser, né, o mais forte, né? Porque eu tenho esse poder todo de me impor. Então, a questão da bomba atômica, ela deixa para a gente aí muito clara essa tensão que o mundo vai se envolver ali depois, né? Então, Estados Unidos e União Soviética, eles passam a liderar as principais conferências que vão discutir, né, uma reorganização do mundo no pós-guerra. No pós-guerra que a gente está tratando, a gente vai ter a Alemanha, né? Ela vai ser dividida por áreas de influência. Então, não só União Soviética e Estados Unidos, como Inglaterra e França, né? Eles vão ter aí ó, uma intervenção, né, em territórios aí da Alemanha. Então, mais tarde, a gente vai ver que ela vai ficar dividida em duas áreas, que fica uma área de influência comunista e uma área de influência capitalista, né? Então, República Democrática Alemã, que é organizada pela União Soviética, com essa orientação comunista, como a gente falou, e a República Federal da Alemanha, né, que é de orientação capitalista. Quando que essa guerra ela se efetiva, né? Quando que ela começa, né? Desde que o presidente dos Estados Unidos, ele solta o manifesto, né, de que ele vai fazer de tudo para combater o comunismo no mundo, né? É esse momento que fica como o sinal aí de que essa Guerra Fria ela vai começar. E como que vai ser a atuação dos países, né? Então, chama muita atenção para a gente um plano desenvolvido pelos Estados Unidos, que é o Plano Marshall, em que os Estados Unidos vão oferecer recursos econômicos para o desenvolvimento dos países que estão alinhados ao capitalismo, né? Então, todos esses países, eles conseguem com mais facilidade, né, o apoio, a ajuda dos Estados Unidos. O que isso vai gerar, gente? Como a gente tem a Alemanha dividida, inclusive a capital Berlim, né, dividida aí em duas áreas de influência, a área capitalista ela vai receber muito investimento dentro desse contexto, né, e a área que é comunista não recebe na mesma proporção. Então a gente costuma dizer que a área capitalista ela se tornou uma vitrine, né, ou seja, algo que passa a ser desejado. Por causa disso a gente vai ter muitas migrações de uma banda para outra. Então a gente tem até uma estimativa aqui, ó, que de 1948 até 1961, cerca de 2,7 milhões de pessoas teriam deixado o país, né, teriam migrado, para essa área capitalista. Então isso faz com que uma medida mais enérgica, né, seja tomada, a solução encontrada é a construção de um muro que vai dividir as duas áreas de influência, né, que ficou conhecido como Muro de Berlim. Esse muro, gente, ele se tornou aí um símbolo da Guerra Fria para nós, né? Ele traz um simbolismo muito grande desse período de ordem bipolar. O Muro de Berlim, né, ele faz com que a Alemanha fique dividida. Como a gente já tratou, né, havia um desejo muito grande de migrar para a parte capitalista, então aquela população ela acaba tendo aí uma restrição muito grande da sua liberdade, né, porque ela não tem mais esse direito de sair daquela região, né. Então, nesse contexto aí, a gente já percebe uma tensão muito grande, né? E principalmente a gente pensar que essa divisão não leva em consideração características do local, famílias, né? As relações que essas pessoas possuíam, né? Então ela não leva isso em consideração. Então é uma ruptura muito grande, né, para a população que vivia na região. A queda do Muro de Berlim, ela é muito importante para a gente entender aí, né, o enfraquecimento também do modelo comunista, né, e as alterações que o mundo vai vivenciar depois, né, de toda essa alteração. Então,
um dos motivos, né, é a crise do bloco comunista, que a partir da década de 80 ela começa a acontecer. Eu sempre falo isso, que a gente tem uma série de fatores que ajudam a gente a compreender essa crise, né? Aqui nós tratamos de dívida externa, de déficit comercial, falta de mercadoria na Alemanha Oriental, né? A indústria à beira do colapso, o crescimento dos movimentos de oposição. A gente fala que o capitalismo, ele cresce muito, ele se desenvolve, né? E para a gente pegar um exemplo prático das nossas vidas, e a gente entende esse crescimento, né? É um modelo de aparelho de celular, vamos dizer. A gente compra um modelo hoje, com pouco tempo a gente tem outro, né? Aí o outro tem uma câmera a mais, ele tem aí uma memória maior, ele tem uma função melhor, né? E isso faz com que as pessoas queiram consumir, queiram trocar o telefone, né? E isso faz com que a mercadoria, né, ela vai se desenvolvendo do ponto de vista tecnológico, mas a indústria também vai crescendo porque ela tem mais aí produção, né? Isso dá uma continuidade muito grande. O que acontece? Quando a gente não tem, por exemplo, esse desejo, né, esse consumo sendo incentivado, né, a gente não tem também essa competição, esse desenvolvimento aí tecnológico à medida de um superando o outro, né? Isso fica muito claro nas regiões, né, de países comunistas, porque justamente a gente passa por um sucateamento das suas indústrias, né? Então é uma característica muito grande quando a gente fala a indústria está à beira do colapso, né? A inexistência, né, desse consumo exagerado, a inexistência desse processo aí que a gente fala que as coisas vão ficando obsoletas e aí vão comprando mais e mais, né? Isso está muito ligado à queda dessas indústrias, né, ao enfraquecimento dessas indústrias. E ajudou a gente a entender essa dívida que esses países vão ter, né, essa questão comercial em déficit que a gente está tratando aqui. Bom, outros momentos aí que são importantes para a gente pensar essa fragilidade do comunismo, né, essa desintegração aí, é que, como a gente falou no slide anterior, começa a haver movimentos, né, de oposição, movimentos que se colocam contra mesmo esse sistema, a existência do Muro de Berlim, aquela divisão, né? E a gente traz dois exemplos que são importantes nesse contexto, que é a questão da Hungria e também da Polônia. São países que adotam medidas que vão contra aquela separação que está lá, né, efetivada pelo Muro de Berlim, né, que traz aí essa bipolarização do mundo. Então, no caso da Hungria, ela abre a sua fronteira a oeste, isso permite com que haja migração para essa região, então muitas pessoas elas vão para a Hungria com o objetivo de chegar até a Áustria, né, para conseguir o asilo político na Alemanha Ocidental. Outro lado também a gente tem a Polônia, que vai ter aí a chegada ao poder de um governo que não é comunista, né? Então, é um país que vai alterar esse sistema de governo e, ao mesmo tempo, ele vai tomar medidas também para essa flexibilização, né? E também aí a gente vai ter uma série de protestos que vão acontecer justamente contra esse sistema comunista, né? Contra aquela ordem vigente. Bom, nesse contexto aí, a gente vai ter, já que havia manifestações, havia oposição forte, né? Então a gente vai ver uma tentativa aí de acalmar os ânimos, vamos dizer assim, de resolver a situação. Então a gente vai ter a Lei de Mobilidade dos Cidadãos, que é uma lei de 1989. É uma lei que visava acabar com as restrições que existiam, né, para que a população se locomovesse da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Essa lei, gente, ela foi anunciada antes da sua aprovação no parlamento, né? Então, o representante da Alemanha que foi responsável por anunciar, ele já anunciou ela como se fosse uma lei, embora ela não tinha sido nem votada, né? Então, o que acontece? Quando as pessoas ouviram, né, que ia flexibilizar, né, que ia ser possível essa mudança de uma região para outra, várias pessoas, então, queriam que aquilo se efetivasse logo, né? Não pensava nessa aprovação e aguardar, né, ser aprovado. Então, a população ela começa a fazer uma manifestação muito forte. Milhares de pessoas vão para o muro, né? Reúnem-se ao redor do Muro de Berlim e começam as suas manifestações para que as autoridades da Alemanha ela aprovasse, né, imediatamente essa lei de mobilidade dos cidadãos, que permitisse essa mobilidade dos cidadãos, né? Então, essa população que está se manifestando, elas começam a utilizar, né, instrumentos que elas têm à mão, pá, picareta, e começam a destruir o muro mesmo, né? Então é um momento muito importante na história, porque essa manifestação, ela gera, né, a ação desses manifestantes em propiciar aí o que a gente chama da queda do Muro de Berlim, né? Ou seja, a destruição daquele muro que separava durante tanto tempo as Alemanhas, né? E que
como a gente falou, é uma efetivação de um sistema ideológico, né, da divisão, da oposição desses dois sistemas ideológicos. Então é um momento muito importante, né, para a nossa história, entender que a derrubada daquele muro, ela vai simbolizar muito mais, né? Ela vai simbolizar, inclusive, aí, né, a fragmentação de um modelo que estava aí vigente, dessa bipolarização da União Soviética, né, como um todo. Então a gente vai compreender que há aí um simbolismo muito grande, tanto que se refere à construção desse muro, quanto à sua derrubada, né, pela população. Sobre a queda do Muro de Berlim, né, a gente fala que um ano depois da queda, a Alemanha se reunificou, né, e se tornou uma só nação. E depois de quase 50 anos, né, porque a gente teve aí um longo período de separação, né, quase 50 anos, e aí a gente vai ter novamente a reunificação, né, uma preocupação muito grande, né, por parte aí da banda ocidental para que a banda oriental fosse desenvolvida. Como a gente falou, era uma região que já tinha passado aí por um sucateamento, né, nas suas indústrias, que estava com uma economia fragilizada. Então, nesse sentido, foi muito importante que investimentos da banda ocidental fossem feitos, né, para que a banda oriental conseguisse melhorar a sua situação econômica daquele período. Então, pessoal, sobre a aula de hoje, né, o que é que nós estudamos aqui? Nós tratamos um pouco sobre a Guerra Fria, né, e como dividiu-se o mundo, né, numa ordem bipolar. A gente trabalhou sobre a construção do Muro de Berlim, com o desejo de barrar as migrações, né, de uma banda para outra da Alemanha e refletindo as tensões da época. A gente falou dessa crise, né, do bloco comunista, como que eles vão passar por problemas e como que esse sistema ele vai se fragmentando e, por fim, da queda do Muro de Berlim. Vamos fazer uma atividade? Então, eu trouxe aqui uma questão do Enem, né, que trata do assunto. A mesma questão vai ter no PET de vocês, é muito importante, que já ajuda na hora de resolver essa questão, né? Olha, os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo e único da história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto, e conhecido por Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que houve: letra A, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Letra B, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Letra C, choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 30. Letra D, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. E letra E, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Então, nós até tratamos, né, sobre isso, a gente falou muito desse pós-Segunda Guerra Mundial, sobre como essas duas potências, né, Estados Unidos e União Soviética, entraram em confronto. A gente até relembra que durante a Segunda Guerra Mundial, esses dois países, eles estavam lutando contra um inimigo comum, né, que era o avanço do nazismo, né, que era esse imperialismo alemão. Mas quando a guerra acaba, o que a gente vai assistir é exatamente, né, uma oposição dessas duas potências, justamente porque elas têm sistemas ideológicos completamente diferentes, né, uma defendendo o capitalismo, que são os Estados Unidos no caso, e a outra defendendo o comunismo, que é a União Soviética. Portanto, a nossa resposta é a letra E, que fala desses confrontos, né, entre as duas superpotências que cresceram após a Segunda Guerra Mundial. Então, fique ligado, em breve a gente volta com outros assuntos interessantes aí para suas aulas de história. Até lá!